Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Com muita alegria que nós estamos aqui participando de mais uma aula da nossa grande Escola Bíblica Dominical. E a nossa lição vai ser a lição 3, cujo o título será Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Iremos orar a Deus no início da nossa escola. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, nós louvamos, Senhor, e bendizemos, Senhor, o Teu nome, que só o Senhor é digno, Senhor, de toda adoração, Senhor Deus, de todo louvor. Senhor, queremos Te dar graça, Senhor Santo, por essa oportunidade, Senhor, de estar falando, Senhor, da Tua palavra, Senhor, aprendendo, Senhor, mais de Ti, Senhor. Senhor, que Teu Santo Espírito, Senhor, possa trabalhar na minha, Senhor, e na vida, Senhor, dos meus irmãos, Senhor Deus. Nos dê, Senhor, da Tua graça, Senhor, nos abençoa, Senhor, que nós possamos ter uma aula, Senhor, na Tua paz, Senhor Deus. Eu oro em nome de Jesus, agradecido. Amém. Meus irmãos, diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Este é o título da nossa lição 3. E para início de tudo, é importante saber que Moisés, relatado lá em Atos capítulo 7, no versículo 25, ele agiu de uma maneira espontânea da parte dele, pensando que aquilo fosse a melhor estratégia a ser feita. Atos 7,25 vai estar escrito assim: e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Moisés, vendo maltratado um deles, defendeu e vingou o ofendido, o homem hebreu, e foi e matou ali um egípcio. Moisés agiu da sua própria vontade. E a Bíblia fala, meus irmãos, em Atos, capítulo 5, versículo 32, fala-se que somente os obedientes, esses sim, receberão o Espírito Santo. E muitas vezes, quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, nós queremos tomar as nossas próprias decisões através dos nossos próprios impulsos. E Moisés, agindo daquele jeito, ele pensava que as outras pessoas entenderiam que aquilo que ele estava fazendo era para que Deus estava mandando. Mas ali partiu de Moisés. Mas só que nós temos que ser obediente a Deus. E o Senhor preparou ali a vida de Moisés, em Êxodo no capítulo 4, ensinando que ele deve ser obediente. Olha, Moisés, pega essa vara. Moisés pegou na vara. Moisés joga essa vara, e Moisés jogou a vara. Deus estava trabalhando ali para que Moisés falasse tudo o que Deus mandava. Para quê? Para que Moisés não venha de si próprio tomar uma decisão ali que podia ser decisiva naquele momento. E o nosso texto áureo, ele diz assim, em Êxodo no capítulo 7, no versículo 2: tu falarás tudo o que eu te mandar. Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixa ir os filhos de Israel da sua terra. A nossa verdade aplicada diz: o Senhor Deus é poderoso para levar adiante os propósitos para com o seu povo. Nosso texto de referência está em Êxodo, no capítulo 14. O comentarista ele citou o versículo 22, que está escrito: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar.
E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Verso 26. E disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Esse é o nosso texto de referência, Êxodo 14, do verso 22 ao 26. A nossa introdução, ela diz assim: Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel, com mão forte tirou o seu povo do Egito, cumprindo assim suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, de que lhes daria uma terra que manaria leite e mel. Essa passagem também é relatada também quando Estevão, ele diz também lá em Atos capítulo 7, no versículo 6 e 7. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina serás tua semente em terra que não é sua. Gênesis 15, 13 e 14. E servi-lo-á e afligi-lo-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual a servirão, e depois sairão com grande fazenda. Esta é uma promessa de Deus em Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14, uma promessa de Deus feita a Abraão. E nós temos que estar já resolvido no nosso coração que Deus, Ele é fiel, sim, à palavra dele. Em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para que se cumpra. Em outra tradução, essa palavra velo, ela está escrita assim como: estou vigiando, para quê? Para que a minha palavra se cumpra. Isso tem que estar bem resolvido dentro de nós cristãos, que Deus, Ele vela, Deus trabalha para que a palavra dele se cumpra. Em Números capítulo 23, no verso 19, diz assim, que Deus não é homem para que se minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não a confirmaria. Deus, Ele é fiel à palavra dele. Aconteça o que acontecer, se Deus decretou, Ele irá cumprir, meus queridos. E o nosso primeiro tópico, o tópico 1, diz que o cuidado de Deus na crise. Eu queria citar para os irmãos, em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 6 ao 10, diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, no verso 7, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Presta atenção nessas palavras. Por causa dos seus feitores, porque conheci as suas dores. Verso 8, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. Verso 9, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Verso 10, vem agora, pois, e eu
te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, que é os filhos de Israel, do Egito. Que bom ouvir essa palavra, que Deus, ele ouve o clamor do seu povo. E segundo o livro das Crônicas, no capítulo 7, no versículo 15, está escrito: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O Senhor nosso Deus, ele cuida dos seus. Lembra-se que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 28, no verso 20: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O salmista, no Salmo 23, no verso 4, ele vai dizer assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Por que ele não temeria mal algum? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso já tem que estar bem resolvido dentro de você, meu querido. Temos essa certeza que o Senhor Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Criador dos céus do céu e da terra, está conosco. Olha o que diz Mateus capítulo 10, versículo 30. Olha o cuidado de Deus para com você, filho de Deus. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ele é o Senhor e está pronto para nos ouvir. Ele disse no Salmo 50, no verso 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, ele cuida de nós, irmãos. Pedro vai falar assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que nós temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade? Porque ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado de vós. E se você quer ter vida, busque ao Senhor. Olha que diz lá em Amós, no capítulo 5, no verso 4: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscar-me-eis e vivereis. Lamentações, no capítulo 3, no versículo 25, diz: bom é o Senhor para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. A oração, meus queridos, quando você entrega em oração tudo que está acontecendo na tua vida, né? Tudo que acontece, as aflições, as dificuldades que você está passando, é bom você em oração ter esse diálogo com o Pai. Isso é terapêutico, faz você tirar toda aquela ansiedade dentro de você e colocar aos pés daquele que é poderoso para te ajudar. A oração, ela muda, isso que nós temos que aprender, que a oração, ela muda o que tem que ser mudado. Quando você ora, algo vai acontecer, mas algo acontece para aquilo que tem que ser mudado. Ou ela muda a sua realidade, ou ela muda a sua realidade. Lembramos lá o que estava acontecendo em Atos, no capítulo 12, onde Pedro estava preso, Tiago foi morto e eles prenderam um dos cabeças da igreja, que era Pedro. Pedro já estava ali com a sua sentença de morte já decretada. E quantos nos dias de hoje já tem a sentença médica, já tem uma sentença na justiça, já decretada, já está finalizada, mas a Bíblia conta em Atos capítulo 12, no versículo 5, que eles estavam em constante oração, a igreja estava em constante oração a favor de Pedro.
E a oração muda aquilo que tem que ser mudado. E aquela oração mudou o quê? Pedro estava com a sua sentença de morte já decretada e Pedro depois está livre. Deus mudando ali a realidade do apóstolo Pedro. Mas se a sua oração não muda a sua realidade, ela vai mudar a sua percepção da realidade. Entenda isso. E segundo o livro dos Reis, no capítulo 5, no versículos 14 ao 17, aquele jovem, ele saiu para fora, viu aquele exército da Síria cercando a cidade. Ele entrou apavorado para dentro de casa e falou: profeta Eliseu, estamos mortos, agora não há mais escapatória para nós, porque o exército cercou a cidade. Aí a Bíblia relata que o profeta orou e disse: Senhor, abra os olhos desse moço. E aquele moço saiu novamente lá para fora. E quando ele olha para o alto, o exército do inimigo não foi embora, mas ele conseguiu avistar acima daquele exército, um exército poderoso de carros e cavalos de fogo. Ali Deus, ele mudando a percepção da realidade daquele moço. Só se a oração não muda a sua realidade, se a oração não mudar a sua percepção da realidade, a oração, ele muda aquele que está orando. Ele muda aquele quem ora, muda o seu interior. Lembrai lá do apóstolo Paulo, em segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 12, no versículo 7, onde Pedro ora ao Senhor para que tire aquele espinho na carne de Paulo. E Deus tirou aquele espinho? Não, Deus chegou a ele. Paulo orou 3 vezes e Deus falou assim: Paulo, a minha graça te basta. Ali Deus estava trabalhando e mudou o conceito de Paulo sobre a graça. Paulo disse assim: quando estou fraco é que estou forte. Paulo percebeu que a graça, ela trabalha também nos momentos de dificuldade, querido. Ora, que a oração, ela muda aquilo que tem que ser mudado. Este é o cuidado de Deus na crise na nossa vida. O tópico 1.1 vai dizer assim, que Deus sempre levanta alguém para nos socorrer. Deus, ele está no controle do universo, da nossa vida, e tem que estar também no controle do mundo espiritual da nossa vida. Ele é soberano e tem seu jeito de trabalhar. João, no capítulo 5, no verso 17, vai dizer assim: mas Jesus respondeu, lhe disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Deus sempre cumpre os seus propósitos. No Salmo 115, no verso 3, diz assim: mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. O Senhor, ele tem o seu jeito de trabalhar. Ele sempre está levantando circunstâncias para que nós possamos caminhar louvando o seu nome. O tópico 1.2 diz: chega de sofrimento. Está chegando o tempo da libertação da escravidão do povo de Israel. Arão e Moisés foram contar as boas novas ao povo, lá em Êxodo, no capítulo 4, do versículo 29 ao 31, que diz assim, o verso 29: então foram Moisés e Arão e ajuntavam todos os anciãos dos filhos de Israel. O verso 30: e Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. Verso 31: e o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se
e adoraram ao Senhor. Ali era a hora de dizer: chega ao sofrimento, o Senhor veio nos tirar dessa escravidão. E o tópico 1.3 diz assim: um fio de esperança. Diante desta promessa e do envio de Moisés a Faraó, tem início o que? O processo de libertação dos hebreus escravizados, com manifestações de poder de Deus na terra do Egito e a preservação do povo hebreu. Êxodo no capítulo 6, no versos 4 e 5, está escrito assim: estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, tenho ouvido o gemer dos filhos de Israel, aos quais os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me do meu pacto. O Salmo 55, no verso 22, vai dizer assim: ó, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá, nunca permitirá que um justo seja abalado. Como já foi falado, o Senhor, Ele é fiel para cumprir os decretos estabelecidos por Ele. Levanta quem for, pode levantar o inimigo que for. Se foi Deus que decretou, Ele irá cumprir na sua vida. Um processo de escravidão que o povo passou é um processo de aprendizado, né? Deus cuidou do povo em todo o deserto. Deus foi ali cuidando, foi ensinando do povo. E quando chegou a hora de habitar na terra prometida, aí eles tinham que colocar em prática tudo que eles aprenderam no Egito e no deserto. Eles tiveram que colocar em prática, ali era com eles. Teve que dominar a cidade, tinha que dar a volta, tinha que gritar. Aí era com o povo colocando em prática aquilo tudo que ensinou Deus no deserto. Aleluia, glórias a Deus. O tópico 2 diz assim: Deus vê o nosso sofrimento. Êxodo no capítulo 3, versículo 7, está escrito: então disse o Senhor, com efeito, tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, porque conheço os seus sofrimentos. Os olhos do Senhor, Ele está contemplando a nossa vida. Tópico 2.1 diz assim: um povo marcado pela dor. Deus está no controle, meus irmãos. O Senhor permite situações nas nossas vidas para que nós possamos alcançar o que? Maturidade e patamares mais altos. Olha o que diz Oséias no capítulo 6, no verso 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou. Isso significa que o Senhor permitiu e nos sarará. Somente dele vem o socorro. Ele fez a ferida, Ele permitiu e aligará, e dele vem a cura. Deus permite que nós passamos situações para que possamos ter experiências com Ele e com a sua palavra. Olha o que diz no Salmo 119, verso 71. E foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, verso 67 diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Glória a Deus. O tópico 2.2 diz assim:
Prepara-se para viver o que o Senhor quer que você viva. Está registrado em Êxodo, no capítulo 12, versículo 31 ao 33. O verso 31. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do teu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Verso 32. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. No verso 33. E os egípcios apertaram o povo, apressando-se para lançá-los na terra, porque diziam: todos seremos mortos. Se você escolher se refugiar em Deus, terá condições de testemunhar a derrota final de Satanás e a vitória do povo de Deus. Precisamos nos posicionar como filhos obedientes, porque se aqueles que servem a Deus no deserto têm condições de alcançar a terra prometida. 2.3 diz: a hora de festejar. Irá chegar a hora de festejar, quando muitos não virão saída da escravidão e no sofrimento no Egito. Deus preparou um momento de festa no deserto. O salmista, ele diz no Salmo 42, no verso 11, ele olhou aquela dificuldade que ele estava passando ali um conflito interno dentro dele, e ele diz assim: por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele que é a salvação da minha face, e Ele é o meu Deus. Deus, ele está convidando o povo a uma celebração no deserto. A nossa liberdade nos leva a sempre cultuar o Senhor com alegria. Olha o que diz o Salmo 100, no verso 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Cumprir uma vontade do Senhor, que é agradecer. Porque quando nós fomos libertados de algo, de algum vício, ou de algo que estava na nossa vida, uma doença, algo, nós temos que cumprir uma dessas vontades de Deus que está relatada na Bíblia, que está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, que diz assim: em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para convosco. Percebai que no versículo anterior a esse está escrito no verso 17: orai sem cessar. Se oramos sem cessar e Deus nos concede aquilo que nós estamos orando, nós temos de dar graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus para conosco. O tópico 3, isso que nós estamos ouvindo, temos que colocar também em prática nas nossas vidas. Tópico 3, hora de Deus agir. Jeremias, no capítulo 29, a partir do verso 11, ele vai dizer assim, Deus vai dizer assim: bem eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orares a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar o vosso cativeiro. Olha aí que ensinamento Deus está nos deixando aí. No tópico 3.1 diz: as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Se Deus decretou, Ele
irá acontecer. Pode levantar, irmãos, quem for. Deus deu uma promessa a Abraão em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 5. Olha agora para o céu e conta as estrelas, se pode sim contar. E acrescentando-lhe disse: assim será a sua descendência. Faraó, com uma ordem terrível, tentou atrapalhar essa promessa feita a Abraão, dizendo, em Êxodo no capítulo 1, no versículo 16, falando para as parteiras: quando ajuntares no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filhos, matá-lo-eis, e se for filha, viverá. Matando os homens hebreus, as mulheres hebreias se misturariam com os homens egípcios. E José também, ele recebeu um sonho. Em Gênesis, capítulo 37, no verso 9, olha o que aconteceu com José. José sonhou um sonho, ele relatou esse sonho à sua família. E sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos. E disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. Tentaram impedir o sonho de José. Venderam José a outra nação. Ele foi traído, mas se é o Senhor que decretou, foi o Senhor que decretou esse sonho na vida de José, ele vai se cumprir. E Deus falou, meu irmão, se Deus falou, Deus irá cumprir. Pode levantar a situação que for, irá se cumprir na minha e na sua vida o decreto de Deus. E cumpriu-se na vida de José. Em Gênesis, no capítulo 43, no verso 26, vai dizer: quando José chegou em casa, trouxeram-lhe ali o presente que guardava junto de si, e inclinaram-se a ele até a terra. Tópico 3.2: prosperidade em tempo de crise. Êxodo, no capítulo 3, no versículo 21, ele vai dizer assim: e eu darei graça a este povo, Deus falando, aos olhos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não sairão vazio. Deus dará estratégia e também o escape. Confia no Senhor, tenha paz no momento de dificuldade e equilíbrio emocional, que Deus ali ele vai trabalhar na sua vida. Tópico 3.3 diz: Deus tem o controle de tudo em suas mãos. O povo de Israel, ele saiu do Egito após os anos de escravidão em direção à terra prometida. Eles estavam ali felizes, por estarem finalmente livres. Mas à frente surge o quê? Surge o primeiro obstáculo, o Mar Vermelho. Um obstáculo para chegar à terra prometida. E o que fazer nessa hora? Recuar? Se entregar? Faraó vem logo atrás com seu exército enfurecido. Uma situação que eles passaram ali bem complicada, pensando que estariam já livres, libertos da escravidão, mas encontraram ali o primeiro obstáculo, pós-escravidão. E Faraó vinha atrás com seu exército. E o que fazer nessa hora? Temos que colocar em prática e confiar em Deus. Ele está no controle. Moisés, ele disse em Êxodo, no capítulo 14, no verso 13: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Os discípulos, eles também estavam preocupados. Lá em Marcos, no capítulo 4, os discípulos ali preocupados com a tempestade que estava açoitando o barco. Todos eles ali perecendo. Mas a Bíblia diz em Marcos, no capítulo 4, no versículo 39,
Ele despertando, repreendeu o vento. Ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento. E disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E no versículo 41 diz: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nosso Deus tem o controle sobre tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Iremos ler agora a nossa conclusão. A história bíblica nos mostra que mesmo quando a realidade e as perspectivas humanas não conseguem visualizar uma saída diante das tremendas adversidades, o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20, para a glória dele. Deus abençoe, meus irmãos, Deus abençoe minha irmã, que o Espírito Santo trabalhe na minha e na sua vida através dessas palavras. Deus abençoe e tchau.